Você já se perguntou se algumas leis no Brasil foram criadas por comediantes disfarçados de legisladores? Pois é, existem normas tão absurdas em nosso país que parecem ter saído diretamente de um programa de humor. Mas não se engane, são leis reais, aprovadas por autoridades e com todo o peso jurídico que isso implica. O problema é que elas deixam qualquer cidadão comum coçando a cabeça e se perguntando: isso é sério mesmo? Hoje, vamos mergulhar no universo das leis mais absurdas da história brasileira. E não para por aí. Vamos entender como essas pérolas legislativas surgiram, por que alguém achou que era uma boa ideia criá-las e o que isso nos diz sobre o Brasil e os bastidores da nossa política. Mas antes de cair na gargalhada ou ficar indignado, é bom lembrar, muitas dessas leis ainda estão em vigor. Sim, você leu certo, elas continuam valendo. Vamos começar com uma lei que é o verdadeiro creme de la creme do absurdo. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, existe uma lei que proíbe andar de costas. Isso mesmo, andar de costas. A justificativa? Aparentemente, para evitar acidentes e colisões nas calçadas. Agora, imagine a cena. Um guarda municipal abordando um cidadão e aplicando uma multa porque ele deu alguns passos para trás para admirar melhor uma vitrine. Desculpe, senhor, mas o senhor está infringindo a lei municipal no só pode ser brincadeira. Vou ter que multá-lo por andar de costas. Mas se você acha que isso é o cúmulo do absurdo, prepare-se para a próxima. Em Jaboticabal, interior de São Paulo, existe uma lei que proíbe morrer. Isso mesmo, é proibido morrer na cidade. A justificativa? O cemitério local estava lotado e a prefeitura não sabia como lidar com o problema. A solução? Proibir as pessoas de morrerem, é claro. Imagina só o diálogo no além. Desculpe, São Pedro, não posso entrar no céu agora. Tenho que voltar para Jaboticabal e pagar uma multa por ter morrido ilegalmente. E as leis absurdas não param por aí. Em Curitiba, capital do Paraná, existe uma lei que obriga os táxis a terem uma corda no porta-malas. Sim, você não leu errado. Uma corda. A justificativa? Para rebocar outros carros em caso de emergência. Agora, imagine a cena. Você chama um táxi para ir ao aeroporto e no meio do caminho, o motorista para rebocar um carro enguiçado. Não se preocupe, senhor. É só uma paradinha rápida. A lei me obriga a ter essa corda, então vamos usá-la, né? Em Salvador, na Bahia, temos uma lei que proíbe assobiar? Isso mesmo, assobiar. A justificativa? Aparentemente para manter a ordem e o silêncio nas ruas. Agora, imagine um turista desavisado, feliz da vida, assobiando Cidade Maravilhosa enquanto caminha pela Pelourinho. De repente, ele é abordado por um guarda. Alto lá, forasteiro! Aqui é proibido assobiar. Vai ter que pagar uma multa ou passar a noite na delegacia? Mas a campeã das leis absurdas talvez seja a de Brasília, nossa querida capital federal. Lá existe uma lei que proíbe dar nomes estrangeiros aos animais de estimação. Isso mesmo, seu cachorro não pode se chamar Rex, Spike ou Bob. A justificativa? Preservar a cultura e a língua nacional. Agora imagine a cena, um fiscal da vigilância sanitária batendo na sua porta. Bom dia, senhor. Recebemos uma denúncia de que o senhor tem um gato chamado Garfield. Isso é uma violação da lei municipal. O senhor vai ter que rebatizá-lo como lasanha ou preguiçoso. E não podemos esquecer da lei de São Paulo que proíbe comer pipoca com a boca aberta no cinema. Sim, você leu certo. A justificativa? Manter o silêncio e a ordem nas salas de exibição. Agora, imagine um fiscal infiltrado na sessão de Vingadores, equipado com óculos de visão noturna, pronto para flagrar qualquer espectador que ouse mastigar sua pipoca de forma muito audível. Mas talvez a mais bizarra de todas seja a lei de uma pequena cidade do interior de Minas Gerais que proíbe... Prepare-se! Usar guarda-chuva em dias de sol. A justificativa? Evitar que as pessoas se escondam do sol e prejudiquem o comércio local de chapéus e bonés. Imagine só, você sai de casa em um dia ensolarado com seu guarda-chuva para se proteger do sol e é abordado por um guarda municipal. Ei, você aí,
Abaixe esse guarda-chuva imediatamente ou vou ter que multá-lo por uso indevido de equipamento anti-chuva em condições meteorológicas inadequadas. E o que dizer da lei de uma cidade do Nordeste que proíbe andar descalço na praia? Isso mesmo, você tem que usar calçado na areia. A justificativa? Proteger os pés dos banhistas de possíveis objetos cortantes. Agora, imagine a cena. Um salva-vidas correndo pela areia, apitando freneticamente para um grupo de turistas desprevenidos. Alto lá! Vocês estão infringindo a lei municipal no pé na areia não pode. Calcem seus chinelos imediatamente ou serão removidos da praia. Mas a cereja do bolo talvez seja a lei de uma cidade do sul que proíbe sorrir para estranhos. Sim, você leu certo. A justificativa? Evitar mal-entendidos e possíveis conflitos entre desconhecidos? Agora, imagine a situação. Você está andando na rua, feliz da vida, e sem querer sorrir para alguém que passa. De repente, um guarda municipal surge do nada. Ei, você aí! Acabei de ver você sorrindo para aquela senhora. Isso é uma clara violação da lei anti-simpatia. Vou ter que aplicar uma multa. E o que dizer da lei de uma cidade do Centro-Oeste que proíbe usar roupas da mesma cor que seu cônjuge em público? A justificativa? Evitar confusões e preservar a individualidade dos casais. Imagine só, um casal saindo para jantar, ambos de preto, e sendo abordados por um fiscal da polícia da moda. Desculpem, mas vocês estão infringindo a lei de coordenação de vestuário conjugal? Um de vocês vai ter que voltar para casa e trocar de roupa? Mas talvez a mais surreal de todas seja a lei de uma pequena cidade do interior que proíbe falar palavras com mais de 3 sílabas em público. A justificativa? Promover a simplicidade e a clareza na comunicação. Agora, imagine a cena. Um professor de português dando aula na praça e sendo interrompido por um guarda. Senhor, o senhor acaba de usar a palavra paralelepípedo. Isso é uma clara violação da lei de limitação silábica. Vou ter que pedir que se retire ou simplifique seu vocabulário. E não podemos esquecer da lei de uma cidade litorânea que proíbe construir castelos de areia na praia. A justificativa? Manter a praia limpa e organizada. Imagine só, uma família inocente montando seu castelo de areia e sendo abordada por um fiscal da guarda praiana. Lamento informar, mas vocês estão violando a lei de preservação da planície arenosa. Vou ter que pedir que destruam essa construção ilegal imediatamente. Essas leis absurdas nos fazem rir, mas também nos fazem pensar. Como elas foram aprovadas? Quem as propôs? E por que ainda existem? Será que nossos legisladores não têm nada melhor para fazer? Ou será que essas leis bizarras são apenas a ponta do iceberg de um sistema legislativo que precisa urgentemente de uma reforma? No fim das contas, essas leis absurdas nos mostram que, às vezes, a realidade supera a ficção. Elas são um lembrete de que, por mais séria que seja a política, sempre há espaço para o absurdo. E quem sabe, talvez seja esse toque de nonsense que torna a vida no Brasil tão única e interessante. Afinal, em que outro lugar do mundo você poderia ser multado por andar de costas, assobiar e construir um castelo de areia? Tudo no mesmo dia. Então, da próxima vez que você ouvir falar de uma lei estranha, não se surpreenda. No Brasil, o absurdo às vezes é lei. E quem sabe, talvez um dia alguém crie uma lei proibindo a criação de leis absurdas. Mas aí, essa lei não seria absurda em si mesma? É melhor não pensar muito nisso, ou podemos acabar criando um paradoxo legal. E é isso, pessoal! Como vocês puderam ver, o Brasil não para de nos surpreender quando o assunto são leis bizarras. E onde mais isso acontece? Justamente no Congresso Nacional, onde as leis que realmente impactam nossas vidas acabam sendo deixadas de lado, enquanto projetos que ninguém pediu ganham os holofotes. Sabe aquela risada que a gente dá quando ouve uma lei dessas? Pois é, ela pode até aliviar na hora, mas também serve de alerta. Por trás de cada lei absurda dessas, existe um sistema legislativo que está pedindo socorro, precisando urgentemente de uma reforma séria para começar a respeitar de verdade o cidadão brasileiro. E aí, o que você achou desse vídeo? Deixa aquele like maroto, compartilha com a galera e me conta nos comentários. Qual foi a lei mais maluca que você já ouviu falar aqui no Brasil?
Se você curtiu esse conteúdo e quer mais vídeos recheados de curiosidades, histórias reais e aquela indignação que todo brasileiro conhece bem, é só se inscrever aqui no canal Curiosidades do Mundo. Afinal, dar risada é bom demais, mas entender e questionar é ainda melhor. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.